nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, por haver beleza. Eu ergo um canto em louvor ao meu Senhor, ao meu Senhor, pela paz que sinto e por ter amigos. Não canso de agradecer e louvar a Ti, Senhor, pois Tu és tão bom, tem cuidado que eu não mereci, e no Teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele ainda vai fazer por você. Agradeça. Pela paz tão doce que Jesus nos trouxe, eu quero cantar e nunca cessar de agradecer, pelo pão do dia, pela alegria. Eu trago no peito gratidão ao meu Senhor, pois Tu és tão bom, tens me dado que eu não mereci, e no Teu amor eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, tens me dado que eu não mereci, e no Teu amor, eu recebo antes de pedir. Tua graça me sustenta, Tua mão me orienta, e eu descanso em Teu cuidado, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão bom, pois Tu és tão, Tu és tão bom, pois Tu és tão bom. Não voltarei, não voltarei, não voltarei. Estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto,
Estou seguindo a Jesus Cristo, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Se me deixarem os pais e amigos, se me cercarem muitos perigos, se me deixarem os pais e amigos, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus o guia, onipotente. Atrás o mundo, e Cristo à frente. Não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei, não voltarei. Quantas vezes eu me sinto só, abatida com problemas sem solução, e parece que não tem ninguém pra me ouvir e dar um pouco de atenção. Os amigos abandonam, dá vontade de desanimar. As tristezas tomam conta, impedindo de lutar. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei no lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor, que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor é sem limites. Mas Cristo diz, não temas, eu já venci o mundo. Te tirei do poder das trevas, te coloquei no lugar seguro. Seu amor é sem limites, seu amor é sem limites. Basta crer em Jesus, descansando neste seu amor, que é sem limites. Basta crer que Ele existe, seu amor é sem limites. Seu amor é sem limites.
Senhor, quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Com esta linda mensagem em nosso ouvido, queremos mais uma vez estudar a palavra de Deus. Bem-vindos. É bom vê-los mais uma vez. Estou acostumando com certos rostos aqui já. Espero que continue assim, que noite após noite a amizade cresce. E as pessoas sempre dizem, cada noite o programa vai ficar um pouco melhor, porque podemos compreender um pouco mais as coisas de Deus. Hoje eu quero chamar a atenção de um velho profeta. Se chamava São João. Era um dos discípulos de Jesus que andava sempre com ele. Agora, depois de muitos anos, pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, ele foi preso. Foi mandado para uma ilha pequena, no Egeu, no mar Egeu, perto da Grécia. E lá ele ficou preso, considerado um criminoso por ter pregado o Evangelho de Cristo. Sentado lá, olhando o mar, não havia um lugar para ele se divertir, não havia rádio, não havia televisão, não havia biblioteca, nem cinema, não tinha livros para ler. Ele ficou lá, o único som que ele ouvia era o som do vento ruindo nas árvores, as ondas batendo na praia. Mas lá, Deus abriu o panorama, grande ecrã, grande tela, o céu. Tudo em cores, ele viu as cenas da história do nosso mundo, as cenas futuras. E Deus mostrou tudo isso para ele. E ele escreveu o que ele viu num livro chamado o Livro de Apocalipse. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ler o livro de Apocalipse porque eles acham muito difícil. E realmente não é um livro fácil. Um pregador disse, é um livro escondido, por isso as pessoas não devem ler esse livro. Mas ao contrário, o livro começa com as palavras a revelação. Não é escondido, é revelado. É uma coisa que todos nós devemos ler. Eu vi outra pessoa dizer, ninguém deve ler este livro porque as pessoas que leem este livro ficam loucos, ficam doidos. Eu posso lhe garantir que isso não é verdade. Ao contrário, eu tenho visto milhares e milhares de pessoas ler esses livros e ter a sua vida melhorada, não piorada. Em mais de 40 anos de pregar essa mensagem, eu nunca vi alguém ficar mais triste ou menos inteligente porque leu o livro de Apocalipse. Ao contrário. Ao contrário, eles ficaram mais felizes, mais entendidos, mais alegres. E hoje vamos estudar um capítulo do livro de Apocalipse que muitas pessoas do mundo já ouviram falar, mas poucas pessoas podem compreender. Mas ainda assim não é uma coisa tão difícil, é uma coisa bom para todos nós. E todos nós vamos aproveitar da mensagem dos 4 cavalos. Eu gosto de cavalos. Como menino, eu gostava de andar de cavalo.
Sempre queria ter um cavalo só para mim, mas nunca deu certo. João, olhando lá para o céu, Deus mostrou uma grande tela. O céu encheu-se com as cenas e ele viu os 4 cavalos. Vamos começar a ler o livro. Começa com essas palavras. Eu vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos, ouviu um dos 4 seres viventes dizer numa voz como de trovão: vem, olhei. Quando era menino, minha mãe disse: vem, quero lhe mostrar uma coisa. E logo eu ia correndo. O que é, mamãe? Deus disse para João: vem, eu quero te mostrar uma coisa. Disse: o que é? E Deus disse: olha, no céu eu vou te mostrar. E o que ele viu? E eis um cavalo branco. E o que estava montado nele tinha um arco. E foi-lhe dado uma coroa. E saiu vencendo e para vencer. João olhou lá no céu e viu um cavalo galopando. Sabe como os cavalos correm? Viu esse cavalo branco, sem nenhuma mancha. Nós vamos falar em 7 selos hoje à noite. O primeiro selo, Deus abriu o selo fechava um documento. Era uma coisa segredo. Mas para João ele dizia: eu vou abrir o selo para ver o que está dentro. E Deus abriu o selo e era um cavalo branco. O que significa isso? Nós dizemos ontem que não é minha opinião, nem sua opinião, nem a opinião do sacerdote, ou do pastor, ou do teólogo. Não é nenhuma opinião de nenhum ser humano. A opinião é somente do Deus do universo. Somente Deus que pode nos dar a resposta. E para achar esta resposta, temos que procurar no livro de Deus, que são as Escrituras Sagradas. Nós vamos agora estudar, primeiramente, o que é o cavalo branco. O que significa isso? E notamos que no livro de Apocalipse, essa cor, dizem que branco não é uma cor, mas vamos chamar de cor, que não sei que outro termo de usar. Branco é usado muito. Nós podemos começar no primeiro capítulo de Apocalipse. E aqui encontramos coisas brancas. Cristo, exaltado, aparece com cabelos brancos. E brancos como lã. Podemos continuar no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Onde aos fiéis está prometido uma pedra branca. Pena que não temos tempo para falar nisso hoje à noite. É um assunto muito bonito. Mas nós queremos ver como esta expressão é usada. Apocalipse capítulo 3. Os fiéis estão representados, vestidos todos de branco, com vestimentas brancas. Vamos para Apocalipse, o 4º capítulo, e ali podemos ver os anciões aparecendo com vestidos de branco. E continuamos ainda, Apocalipse capítulo 6, e lá podemos ver os mártires. São dados vestes brancas. Em Apocalipse 7, a multidão incontável aparece todo com vestes brancas. Em Apocalipse 14, o Filho do Homem vem numa nuvem branca. E em Apocalipse 19, Jesus retorna para esta terra andando num cavalo branco e acompanhado com um exército todo vestido de branco. Em Apocalipse 20, Deus está sentado sobre um trono que é branco. O que branco representa para nós? Por que uma noiva usa o vestido branco? Por que ela não usa um vestido encarnado, vermelho, cor-de-rosa? Uma noiva usa um vestido branco, porque representa a pureza.
E ela vai para o altar para encontrar o seu marido, mostrando uma cena de pureza. Eu creio que todas as noivas são lindas. Não sei se concordam comigo. Às vezes os noivos podiam ser mais bonitos, mas as noivas... as noivas são todas bonitas, não é? Esta beleza fala de uma pureza. E este primeiro cavalo branco fala de um tempo que a doutrina era muito pura. A doutrina que veio dos lábios de Jesus e dos apóstolos inspirados por Deus não estava contaminada. Era uma doutrina completamente pura. A igreja de Deus, o povo de Deus, andava em pureza. Eu não creio que tem muito neve aqui. No Canadá chamamos de snow. Mesmo os portugueses já perderam a expressão neve e chamam de snow. E é muito frio, mas muito bonito. Olha, eu tenho um pouco de preconceito, porque eu fui criado no Canadá. Eu fui criado no oeste de Canadá. Eu conheço temperaturas de 40 graus abaixo de zero e 50 graus abaixo de zero. Como menino, eu me lembro montes de neve mais alto do que a casa. E não sei, estava muito frio, mas nós brincávamos o dia inteiro lá fora, porque gostávamos tanto da neve. E depois de um tempo que não caía neve, parecia que tudo estava ficando sujo. Tinha sujeira por todo lugar. Depois a gente ia dormir de manhã. Levantamos e sabíamos que durante a noite caiu a neve e estava tudo coberto de neve. Tudo brilhante. Tudo muito puro. Tudo muito limpo. Coisa branca representa coisa limpa e pura. Os discípulos de Jesus pregavam a verdade e não estava contaminado. Não tinha nenhum erro. Infelizmente, em nosso dia não podemos mais dizer isso. Mas naquele tempo não havia nenhum engano, nenhum erro. Era tudo certo, tudo branco. Mas vamos continuar. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. E ao que estava montado nele foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Apocalipse 6, 3 e 4. Agora, infelizmente, não temos um cavalo completamente puro, um cavalo branco. Temos um cavalo manchado de sangue. Abrimos o segundo selo e podemos ver uma mudança. O que significa sangue? O que significa uma espada? Podemos voltar para as Escrituras e ver que quando a Bíblia fala em coisas vermelhas, não está falando mais em coisas puras. Nós vamos estudar mais tarde das senhoras, apresentado no livro de Apocalipse, a senhora vestida de branco. Essa senhora representa a pureza da igreja verdadeira. E tem outra senhora que é prostituta, vestida de vermelho. E ela representa a religião falsa. Aqui temos um cavalo manchado com vermelho. Uma espada. O que aconteceu? Pouco depois do tempo de Cristo voltar para o céu, começou a perseguição. Hoje não é difícil ser cristão como era naquele tempo. Naquele tempo era muito difícil, era muito perigoso. Era um sacrifício. Eu gostaria de saber se fosse crime aqui, neste país, meus amigos estariam aqui. Se soubessem que podiam receber a pena da morte, não somente ir para prisão, mas ir para uma cadeia elétrica, se fossem americanos.
ou quem sabe ser enforcados, ou ir para a câmara de gás, pelo crime de entrar nesse prédio, estariam aqui hoje? Assim foi com os cristãos, nos tempos primitivos. É uma coisa muito difícil. Muitas pessoas morreram, tantas pessoas que Tertuliano uma vez disse: o sangue dos mártires é semente. Sabe por que ele disse isso? Porque os inimigos do cristianismo mataram os cristãos, tortos e direitos, por todo lado. Não somente centenas, mas milhares, centenas de milhares e até milhões. Mas eles achavam que iam acabar com o cristianismo. Mas cada vez que eles matavam um cristão, o que aconteceu? 3 pessoas tomaram seu lugar. Mataram 5 cristãos, 10 tomaram seu lugar. Mataram 50 cristãos, e daqui a um pouco havia 200. E Tertuliano disse, cada vez que derramam o sangue de um cristão, cai na terra como semente e crescem outros cristãos. E foi bem assim. O cristianismo estava crescendo naquele tempo, apesar da perseguição que era tão feroz. Outro mártir disse, são como um campo de relva aparada. Quanto mais frequentemente corta, mais cresce. Já viu isso em alguns campos? Se deixa crescer, cresce até o ponto, depois não cresce mais. Mas se corta sempre, cresce mais rápido. Diz que quanto mais cortam o cristianismo e os cristãos, mais que cresce. Não dava para acabar com o cristianismo, mesmo no tempo do cavalo vermelho. Naquele tempo, ser cristão era um crime punível com a morte. Mais uma vez, eu dou graças a Deus que não é assim hoje. Eu não sei quantos nós teríamos a coragem de seguir a Cristo se fosse assim hoje. Eu tenho visitado Roma. Nunca me esqueço a primeira vez que eu visitei o Colosseu lá. Foi lá que os cristãos foram levados para enfrentar leões. E o povo da cidade gostava de assistir o grande acontecimento dos leões devorando os cristãos. Quando eu visitei as ruínas do Colosseu, eu cheguei lá e eu vi umas jaulas. E eu perguntei à guia que estava lá, essas jaulas estão os lugares onde guardavam os leões? Disse, não, estão no outro lado. Disse, e essas aqui, para que serviram? Disse o guia, foram para guardar os cristãos. Jaulas de um lado para cristão, jaula do outro lado para leão. E quando chegou a hora de começar o espetáculo, eles tiveram postes todo ao redor do Coliseu. E em cada poste estava amarrado um cristão. E esse cristão coberto de piche, de petróleo. E quando chegou a hora do espetáculo, para iluminar o espetáculo, eles acenderam os corpos dos cristãos nos postes. E por causa do petróleo, o corpo dava um clarão muito grande para iluminar a cena. E depois soltaram os cristãos e soltaram os leões. Não era fácil ser cristão. O cavalo vermelho era um tempo de sangue, um tempo de sofrimento terrível. Os mártires pagaram com seu sangue o direito de ser cristão. Era uma coisa muito difícil. Nunca me posso esquecer a história do velho Policarpo. Ele era contemporâneo de São João, andava no mesmo tempo. E quando já era velho, eles o prenderam e levaram para um lugar para matar. Mas eles deram uma oportunidade para ele escapar. Se o senhor estiver disposto a largar, rejeitar o cristianismo, o senhor não precisa morrer. E o cônsul disse para ele, tenha respeito à sua idade. Amaldiçoa a Cristo e o libertarei. Não precisa nada, só amaldiçoar Cristo.
e pode andar livre. Será que isso foi uma tentação para esse homem velho? Estava olhando a multidão, esperando ver o espetáculo da morte dele. Não deve ser muito agradável morrer daquele jeito. E o cônsul disse, pode ter liberdade, é só amaldiçoar a Cristo. O que ele respondeu? Com voz trêmula, ressoando pelo grande coliseu para todas as centenas e milhares de pessoas ouvir, ele disse, por 86 anos eu o tenho servido e ele nunca fez-me nenhum mal. Como posso blasfemar contra o rei, aquele que me salvou? Foram as suas últimas palavras, palavras de coragem e fé. O tempo do cavalo vermelho era um tempo de muito sofrimento, de muita perseguição. No concílio de Niceia, no ano 325, Anno Domini, depois de Cristo, muitos cristãos chegaram como delegados para esse concílio e dizem que cada participante, ou quase cada participante, chegou com o corpo mutilado, mostrando como era difícil ser cristão. Alguns chegaram sem braço, outros sem perna, outros sem olhos, todos com feridas, como resultado do seu cristianismo. Nós precisamos continuar. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, vem, e olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, 1 quiniz de trigo por 1 denário, e 3 quinizes de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Agora a coisa está ficando preta. Começamos com um cavalo branco, puro, limpo. Depois um cavalo manchado de sangue. E agora um cavalo negro. Um cavalo preto. O selo abriu e o segredo foi aberto. João viu um cavalo preto. O que houve? Paganismo invadiu o cristianismo. O povo deixou completamente das palavras puras de Deus e começou a seguir os costumes do paganismo. E até hoje, o paganismo está dentro da igreja, sabe isso? Vou fazer uma pergunta muito simples. Todos nós gostamos da Páscoa, não é verdade? Que passou não há muito tempo. Porque é o tempo da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é agradável? Alguém pode me explicar o que um coelho tem que ver com a ressurreição de Jesus Cristo? O que isso tem que ver com coelho? Ou um ovo de chocolate? Isso tudo vem do paganismo. Na primavera, o coelho tinha certo significado para o pagão. Eu poderia falar de muitas outras coisas que entraram na igreja cristã. Não vieram da Bíblia, vieram do paganismo. Porque o tempo do cavalo branco acabou e o cavalo se tornou negro. A mensagem não estava mais uma mensagem pura que chegou dos lábios de Jesus e os apóstolos, agora uma mensagem completamente contaminada. Agora, não vamos falar mal do pagão, são muito sinceros. Às vezes, mais sinceros do que cristãos. Eu tenho visto o pagão fazer os maiores sacrifícios. Quantas vezes eu viajei para o Oriente Médio e vi os muçulmanos adorando a Deus. Não uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 6 vezes por dia. Com maior sinceridade. Mas, infelizmente, as suas doutrinas não vêm das Escrituras Sagradas. O que houve? Constantino não era cristão, ele era um pagão.
Constantino era um imperador romano, um general, estava marchando com seu exército. E não tinha nada de cristianismo, mas uma noite, na véspera de uma batalha, ele estava com muito medo. Os homens grandes, os generais, ficam com medo também. Ele olhou para o céu e viu uma formação de nuvens que parecia uma cruz. E parecia que ele ouviu uma voz dizendo: pelo sinal dessa cruz vencerás. Sob este signo vencerás. Disse: eu vou me tornar cristão. E todos os meus soldados serão cristãos também. E o que ele fez? Ele disse: todos nós nos batizaremos na igreja cristã. E ele levou todo o seu exército e marcharam pelo rio e se mergulharam. E disse: agora estamos todos batizados e somos cristãos. Infelizmente, ele nunca estudou a palavra de Deus. Ele não sabia que era cristão. É claro que estavam todos batizados, mas não eram verdadeiros cristãos. Eram um pagão batizado, não é? Um pagão batizado não é cristão, necessariamente. Mas ele disse: agora sou cristão, eu vou exigir que todos os outros se tornem cristãos. E ele começou até a oferecer dinheiro para pessoas aceitar a mensagem do cristianismo sem estudar a palavra de Deus, sem saber o que está certo e o que está errado. Cada pessoa recebia $20 em dinheiro e uma muda de roupa se tornasse cristão. Quem sabe eu deveria fazer uma série de conferências daquela base um dia, não é? Colocar no jornal: todos que vêm aqui para me ouvir receberão um fato novo, para as senhoras um vestido novo e um dinheiro para gastar amanhã e comer bem no restaurante. É claro que muitas pessoas se converteram. Converteram? Não. Não é uma conversão real. Porque foi aquele tempo que ele trouxe o coelho e o ovo e muitas outras coisas, os ídolos do paganismo. E a doutrina da igreja ficou contaminada completamente com os ensinamentos do paganismo. E sabe o que começou a acontecer? No tempo do cavalo vermelho, o pagão perseguia o cristão. Isso é bom? É bom o pagão perseguir o cristão? Não é nada bom. Mas eu disse que as coisas estão ficando pretas. Porque no tempo de Constantino, o tempo do cavalo preto, o cristão começou a perseguir o pagão. Acho que isso é pior ainda. Eu acho que eu prefiro ser perseguido a ser perseguidor. 1000 vezes. Se eu tivesse que escolher entre ser perseguido ou ser um perseguidor, eu prefiro ser perseguido. Mas agora, o cristão começou a perseguir o pagão. E o cristianismo, pelo nome, ficou forte, ficou poderoso. O cavaleiro no cavalo branco tinha uma balança na mão, porque o que foi? O dinheiro começou a mandar. Não é triste? Não é triste que quando a religião de Jesus Cristo é de graça e temos movimentos religiosos que cobram para ter os serviços da igreja e até a salvação? Vocês são felizes aqui em Portugal. Não tem muitos dos movimentos que nós temos na América. Teleevangelistas que ficam riquíssimos. Tem milhões de dólares, mansões. Vão tirando do povo. Eles pregam e ficam ricos. Jesus nunca fez assim. Jesus disse que as aves do céu têm ninhos, os animais da terra têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça.
Ele andava com seus discípulos na maior humildade, mas homens hoje acham que precisam ser ricos e tirar o dinheiro do povo. Nenhum ministro do Evangelho tem o direito de fazer isso. Quando a religião de Jesus Cristo se torna uma exploração, estamos vendo o cavalo preto e bem preto. Uma balança na mão. A Igreja de Cristo começou a cobrar. Me dá o dinheiro e terás o perdão. Que coisa. Que coisa horrível. Quando Jesus viu aquela senhora, havia sido apanhado em adultério. E todos estavam apedrejando ela. E ele chegou e começou a escrever lá na areia. Eu não sei o que ele escreveu, mas tenho uma ideia. Eu acho que ele escreveu os pecados das pessoas que estavam jogando as pedras, porque eles também eram pecadores. Pode pensar um momento, se ela foi adúltera, se ela adulterou, ela não fez isso sozinha. Precisa de 2 pessoas para adulterar. Sim, ela foi apanhada, mas o homem que causou adultério também estava lá, jogando pedras sobre ela. E quando Jesus começou a escrever na areia, todos fugiram. E Jesus virou para o coitado da senhora e disse: quanto dinheiro a senhora tem? Se me dá $500, 5.000 escudos, eu lhe dou o perdão. Isso que ele falou. Que coisa! Você nunca falou uma coisa dessa? Jesus disse: onde estão os acusadores? Disse: vai e não pecais mais. Jesus perdoou. Jesus nunca cobrou. Como os homens pensam que eles devem cobrar? Cavalo branco, cavalo vermelho, depois um cavalo preto, mas precisamos continuar. O relógio não para. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer: vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo. E o que estava montado nele chamava-se Morte, e o Hades seguia com ele. E foi-lhes dado autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar com a espada, e com a fome, e com a peste, e com as feras da terra. Um cavalo branco puro, depois um cavalo vermelho, depois um cavalo preto, e agora um cavalo amarelo. Agora, eu gosto mais da tradução em inglês do que a tradução em português. Nós sabemos que a Bíblia não foi escrita nem em inglês, nem em português, nem em alemão. Em inglês disse a cor era uma cor pálida. Pale horse, dizemos. Um cavalo pálida. E esta palavra significa a cor de um defunto. Sim, é bem isso que a Bíblia significava. Depois do cavalo preto, tem uma coisa pior do que preto. É a cor do defunto. Eu prefiro ser preto do que morto. Não é? Quando nós brincávamos na neve no Canadá, minha avó tinha muita experiência. E quando eu brincava lá fora, eu esquecia do frio às vezes. E às vezes chegava em casa com as orelhas congeladas, sabe? E os dedos da mão congelados. Eu estava querendo correr para o fogão e esquentar. Minha avó disse: não faça isso. Muito perigoso. Quando uma parte do corpo está congelado mesmo, não só frio, congelado. Porque quando está congelado, a gente não sente mais nada. Não sente mais frio. Quando o dedo está congelado, pode pegar uma faca e cortar, não sente nada. Está morto. E se esquentar rapidamente, então não tem mais jeito. Minha avó disse: espera aqui. E ela pegava neve e ela esfregava, para voltar à circulação. E depois voltou a vida e a gente começou a sentir a dor outra vez. E depois sarava. Era a cor da morte.
No tempo do cavalo amarelo, eu quero dizer que todos esses cavalos ainda estão galopando. Ainda tem religião pura, representando o cavalo branco. Ainda há religião vermelha, ainda há perseguição em vários países. Eu andei na Rússia e vi pessoas que foram perseguidas tremendamente. Ainda existe a religião negra, com doutrina totalmente contaminada. E ainda existe a religião pálida, e a religião mais forte que existe. Porque é uma religião que é somente símbolos, somente palavras, mas não significa nada. Pessoas falam, mas não andam direito. Sabe, a maneira de falar é importante, mas a maneira de andar é mais importante. O que vale um cristão que fala bonito, mas que se comporta mal, não é? Mas muita religião não tem poder nenhum, é somente pelo nome. Somente usa o nome de Cristo, mas não significa nada. E tem muitas igrejas que não têm mais vida, estão completamente mortos. Não são mais pretos, estão pálidos, amarelos, sem vida. Porque eles não têm mais Bíblia, deixaram a Bíblia ao lado, não têm tempo de ler a Bíblia, estão muito ocupados com as festas e outras coisas e atividades. Não têm Bíblia e não têm mensagem e não têm missão, não têm nada, estão mortos. Já morreram, só se esqueceram de cair. Não sobrou nada. E a religião de muitas pessoas é assim. E depois do tempo de Constantino, a igreja, sabe, começou a fazer? Eu não estou falando da igreja de ninguém agora. Porque naquele tempo havia somente uma igreja. Todos nós somos filhos daquela igreja. Então podemos falar com franqueza, não é? Não quero que ninguém fale, está falando da minha igreja. Não. Eu estou falando da nossa igreja. Porque todos nós viemos dos mesmos raízes. Mas a igreja começou a proibir o estudo da Bíblia Sagrada. Sabe isso? Durante séculos, a igreja não permitia os adeptos de abrir a Bíblia. Era crime. Sabe que muitas pessoas já foram para a cadeia pelo crime de ler a Bíblia? Tenho visto isso em meu tempo. Quando comecei a trabalhar em Toronto, havia uns sacerdotes que tiveram relações com o governo, e se alguém, um português que viesse daqui, ou dos Açores, para o Canadá, estudasse a Bíblia, esses sacerdotes iam denunciar essas pessoas no governo e seriam deportados de volta para Portugal. Não somente a igreja proibiu o estudo da palavra de Deus, mas a igreja se tornou perseguidor. A própria igreja começou a perseguir e pessoas foram mortas muito mais do que os que morreram pelo paganismo. Escuta bem, o que estou falando agora são estatísticos certos, podem verificar em qualquer biblioteca. Sabe quantos cristãos morreram à mão do paganismo? Os pagãos mataram mais ou menos 3 mil cristãos. 3 milhões, perdão. 3 milhões de cristãos foram mortos pelo paganismo. Agora eu vou falar uma coisa que é vergonhosa para todos nós, mas é a verdade. A igreja cristã não matou 3 mil pessoas. Matou mais perto de 50 milhões de pessoas. Isso vem dos próprios livros da história da igreja. Agora, os cristãos começaram a perseguir outros cristãos e as pessoas que queriam estudar a Bíblia tiveram que se esconder, porque era contra a lei. Eu visitei Itália, cidade de Torre de Pellice. Eu fui lá pelas montanhas onde os cristãos que gostavam de ler a Bíblia tiveram que se esconder nas cavernas
para cantar hinos e para ler a Bíblia. Eles morreram, não somente poucos, mais de 1 milhão dos valdenses que estudavam a Bíblia morreram porque estavam estudando a Bíblia. Eles se escondiam nas montanhas e os exércitos iam atrás e matavam homens, mulheres, crianças, mandado pela igreja cristã. Que tristeza. Ainda tem as casas lá. Eu visitei as igrejas. Eu visitei as vilas. Eu segurei na minha mão a sua Bíblia escrita à mão. Não mais os pagãos estão perseguindo os cristãos. Não mais os cristãos estão perseguindo os pagãos. Agora, pela tristeza de todos nós, o cristão começa a perseguir outro cristão. A época da história do cavalo amarelo, do cavalo pálido, e infelizmente este cavalo ainda anda hoje também. Temos muitos cristãos que se chamam cristãos, mas não estão falando de Deus. Roma pagã torturava criminosos porque eles roubaram, mas a Roma cristã, e todos nós viemos da Roma cristã. A Roma cristã torturava os cristãos porque leram a Bíblia. Esse era o crime. A Roma cristã não crucificava pessoas como a Roma pagã fizera. E a crucifixão foi uma coisa muito cruel. Nós vamos falar muito da crucificação de Cristo aqui. E foi uma coisa muito cruel. Roma, do paganismo, crucificava pessoas, mas Roma cristã as queimava vivo e torturava. Mas precisamos continuar. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como também eles foram. Eu creio que teria de ter muita coragem em morrer por causa da sua fé, não acha? Ter tanta coragem que estaria disposto a morrer antes de desistir de ser cristão. Que heróis. E perguntamos, nunca haverá justiça? Deus nunca vai endireitar essa coisa? Aqui temos uma ilustração. Nós sabemos que sangue não fala. Sabemos que Deus simplesmente está usando uma ilustração. Abrimos este selo e podemos ver o que aconteceu com os mártires. Deus usa esta ilustração. Começou lá no Jardim de Éden. Adão e Eva tiveram 2 filhos, se lembra? E Deus disse para eles que deveriam trazer sacrifícios. Ele disse que devem ser cordeiros, representando o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, Jesus Cristo. Mas um deles, Caim, disse: não quero matar cordeiro, eu vou trazer verduras e frutos. E Deus não aceitou sua oferta. E ele ficou com ciúmes do seu irmão. E um dia eles tiveram um encontro. E eles brigaram. E Caim matou o seu irmão. E Deus falou para ele algumas palavras interessantes. Perguntou, pois, o Senhor a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Respondeu ele: não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. O sangue tem voz. Cada gota de sangue que cai no chão é marcado por Deus. Ninguém pode derramar sangue sem Deus ver a cena. E um dia, todas essas pessoas, milhões de pessoas que morreram por causa da sua fé, essas pessoas
terão outra oportunidade e Deus há de acertar as contas. A voz dos mártires. Na Escócia, no cemitério na Escócia, existem corpos de 1.800 mártires. E lá numa pedra, nesse cemitério, tem as palavras desse verso que acabamos de ler. Porque Deus um dia há de acertar as contas, mas queremos continuar. E viu quando abriu o sexto selo e houve um grande terremoto. E o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Escuta bem agora, porque a coisa está ficando fascinante. Muitas pessoas não sabem o que eu vou lhe falar agora. Nós estamos falando dos selos, começando com o cavalo branco, que é etapas na história. E se nós estudamos bem, este sexto selo leva-nos para o século XVIII. O profeta, lá na ilha de Patmos, primeiro século, olhou o céu e viu o século XVIII e viu um grande temor de terra. Houve um grande temor de terra no século XVIII? Alguém já ouviu falar? Nós olhamos a história para compreender este verso. Nós abrimos o selo e olhamos os livros da história para ver, será que no século XVIII houve um temor de terra? É um privilégio estar no lugar onde isso aconteceu. Foi no século XVIII, bem no meio. Quando foi? 1755. O dia de todos os santos, não é? Quero falar um pouco sobre esse temor de terra. Eu passei em 94 o grande temor de terra de Los Angeles. Estive no meio. Acordei à noite e estava balançando o trailer onde estava dormindo. E começou a sacudir assim e assim. E eu pulei da cama e minha esposa disse, o que é? Disse, terremoto. Ela disse, está sonhando. Disse, não estou sonhando, não. Liguei a televisão e vi. Depois de manhã, quando falamos dos sinais, eu vou mostrar cenas deste terremoto, porque eu estava lá com câmeras de televisão. Quando eu estava fazendo um programa de televisão, os prédios atrás de mim estavam caindo. Está tudo gravado na câmera. Eu estava pregando lá em Los Angeles e a terra estava sacudindo e tremendo, e meus joelhos também estavam tremendo. O temor de terra é uma coisa terrível. Mas o temor de terra de Lisboa é uma coisa toda especial na história. Deus, por qualquer motivo, escolheu este país e essa terra para mostrar um sinal de muita importância. Uns anos atrás, eu visitei o convento de São Carmo e lá eu vi os rachadures. Vamos voltar um pouco e pensar. Que tipo de cidade era Lisboa em 1755. Na cidade de Lisboa existe uma maquete que mostra como era. E nós podemos imaginar um pouco como era essa cidade em 1755. Muito diferente do que hoje. Podemos ver a cidade assim como estão vendo. Assim era a cidade. E essa cidade era uma cidade de paz, de alegria. No dia de todos os santos, as pessoas estavam na igreja adorando a Deus. Quando, de repente, a terra começou a tremer e a cidade foi quase completamente destruída. Agora, eu não quero que ninguém que é português fique com muito orgulho dizendo nós recebemos o sinal. Não fique com muito orgulho, porque sabe que esse terremoto de Lisboa teve um alcance tremendo. Somente uns dados que vou dar. Dia 1º de novembro de 1755, as cidades norte-africanas de Fez e Meknes, 400 milhas, 600 quilômetros de Lisboa, foram completamente destruídas.
Olha, em Los Angeles, é só andar 50, 60, 100 quilômetros, estava fora do alcance do terremoto. Mas aqui temos cidades 600 quilômetros de Lisboa que foram completamente aterradas. A cidade de Strasbourg, 1.100 milhas, quase 2.000 quilômetros daqui, também foi gravemente abalado. Naquele dia, os rios e lagos de Escandinávia foram atingidos. Uma maré alta inundou a ilha de Barbados, que está a 4.000 milhas daqui. E eu vi o escrito de um repórter de Canadá, da Terra Nova, província mais oriental de Canadá. Disse, fui informado por vários indivíduos respeitáveis que os efeitos do terremoto de Lisboa em 1755 foram sentidos em Boa Vista, que hoje é perto de St. John's, do Canadá. Alcançou até Canadá. Lá o mar se retirou, deixando a orla de Porto seco por um lapso de 10 minutos e depois novamente voltou ao seu fluxo normal, inundando vários campos durante mais ou menos o tempo que se havia se retirado. O terremoto de Los Angeles durou 34 segundos. O terremoto de Lisboa durou 6 minutos, a maior parte. João, na ilha de Patmos, viu um terremoto no século XVIII e depois ele viu um dia escuro, disse o sol se escureceu. Eu fui para o dicionário da história americana e lá eu vi um artigo chamado Dia Escuro, dia 19 de maio, 780. De manhã, de repente, ficou tão escuro que parecia meia-noite ao meio-dia. E isso atingiu um lugar muito grande. De manhã, as pessoas se levantaram, pensaram que era um dia normal, quando de repente uma escuridão começou a cobrir a terra. O dia escuro, disse um cientista, Guilherme Herschel, da América do Norte, é um daqueles fenômenos que sempre será estudado com interesse, mas a filosofia não consegue explicar. Aconteceu porque Deus disse que ia acontecer. E a Bíblia disse que depois a lua se tornará em sangue. A noite seguinte, o povo olhou a lua e de repente se tornou completamente vermelho em sangue, como a Bíblia disse. E depois a Bíblia disse em seguida haveria uma queda de estrelas. E uma noite, em 1843, o povo saiu para a rua e as estrelas estavam caindo como chuva. Era um clarão que o povo ficou apavorado. Na cidade de Toronto, as pessoas se jogavam no chão, chorando e clamando a Deus que os ajudasse. E ainda em Toronto, nos jornais disse que essa foi a noite de restituição, porque muitas pessoas que deviam dinheiro para outros foram correndo para pagar as dívidas aquela noite. As igrejas estavam cheias. Foi um evento tremendo quando as estrelas começaram a cair. O senhor Peter Macmillan, na revista do Telescópio, um cientista, calculou que eram entre 100 mil e 200 mil estrelas caindo cada hora. Era um clarão tremendo. Os índios da América do Norte registraram nos seus calendários este evento como o inverno de muitas estrelas. Alguns anos atrás, um amigo meu, que é historiador, visitou uma tribo de índios. E ele falou com o cacique estava com uma bengala que ele usava. E nessa bengala, ele cortava um pequeno sinal para marcar cada ano. Naquele tempo, o cacique estava com mais de 100 anos de idade. Isso faz uns anos atrás. Ele explicava, este representa o ano tal que aconteceu isso, e este representa o ano tal que representa isso. E meu amigo mostrou um corte muito grande. O que foi isso? Aí disse, esse é 1843, quando o Deus do céu ficou zangado e começou a cuspir fogo.
Essa foi a maneira do índio explicar isso. E o povo, os escravos da América do Norte, cantaram um spiritual. Cantavam, meu Deus, oh que glória! Meu Deus, oh que glória! Meu Deus, oh que glória! Ver as estrelas a cair. E até hoje eles cantam sobre isso. Todas essas coisas aconteceram bem como a Bíblia disse que iam acontecer. Não falhou nem um sinal. E podemos ver a importância pela sua magnitude, pela sua localidade, justamente nos lugares onde pessoas estavam estudando a Bíblia. E pelo seu tempo, foi no tempo certo, no calendário de Deus, justamente quando Deus disse que ia acontecer. Eu conheço muitas pessoas que dizem que são ateus, mas eu nunca achei um que poderia me explicar como João, no primeiro século, poderia contar tudo o que aconteceria na ordem que aconteceria. Isso não é acaso. Como podemos duvidar da palavra de Deus quando tem tanto poder? Mas continuamos, tem mais um selo. O sétimo selo, disse, o céu recolheu-se como um livro que se enrola e todos os montes e as ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra e os grandes e os chefes e militares, os ricos e os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e esconde-nos da face daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Nós estamos vivendo agora. Sabemos exatamente onde, no capítulo 6 de Apocalipse, entre versículos 13 e 14. Os sinais já passaram. O terremoto de Lisboa, o dia escuro, lua em sangue, as estrelas já caíram. O próximo acontecimento será a vinda de Jesus Cristo. Disse que o céu ficou vazio. O céu não está vazio agora. Sabe quantos anjos existem no céu? Milhares? Milhões? Bilhões? Pode ler sua Bíblia. É incontável. 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares. E o que os anjos estão fazendo? Estão cantando como cantam os arautos do rei. Não é? Cantando dia e noite, cantando louvores a Deus. Esses homens são homens talentosos. Eles podiam estar cantando no mundo, ganhando muito dinheiro, mas não. Eles estão cantando para Deus. Os anjos cantam para Deus. Deus está sempre sendo louvado. Podemos ler em Isaías capítulo 6 que o céu está cheio de glória e louvores, mas um dia o céu estará vazio. Durante meia hora. Se lembra as chaves ontem? Se lembra as chaves? O pastor nos fez a recapitulação. Quanto é um dia na profecia? Vamos lembrar isso. Quando olhamos, agora estamos falando de tempo profético. Nós não estamos falando de tempo literal, estamos falando de tempo profético. Se um dia é um ano, quanto seria 12 horas? Se um dia, 24 horas é um ano, 12 horas seria 6 meses, certo? Então, quanto seria uma hora? 2 semanas. Quanto seria meia hora? Uma semana. O céu ficará vazio durante uma semana. Se o céu está vazio, quer dizer todos os anjos vão sair, Deus o Pai vai sair, o Filho, Jesus, vai sair, e o céu ficará vazio, porque eles vão deixar este lugar tão bonito que é o paraíso. Porque Jesus, antes de sair desta terra, sabe o que ele falou? Se eu voltarei outra vez. É uma promessa. Jesus nunca
quebrou uma promessa até agora e nunca vai quebrar uma promessa. Nós não sabemos quando vai acontecer que os céus vão se recolher. E nós olharemos para o céu e lá vamos ver milhões de anjos luminosos vindo, acompanhando o Rei do Universo. E Jesus estão vindo para essa terra porque eles têm uma missão aqui. Jesus deixou o seu sangue aqui nessa terra e Ele não se esqueceu dessa terra e Ele não se esqueceu de ti e de mim. Ele está olhando, Ele sabe quando nós sofremos, Ele sabe os males deste mundo, Ele sabe o crime, e o terrorismo, e a dor, e a morte, e as lágrimas. Ele está contemplando tudo isso. E um dia Ele vai deixar o céu atrás, e Ele vem aqui para nos buscar. E não há de demorar muito. Um dia veremos a grande procissão vindo das nuvens do céu e Jesus virá. Porque Ele não veio antes. Porque nós temos uma missão a cumprir aqui. Nós temos um trabalho para fazer antes de contemplar o nosso Rei Divino. Nós precisamos estar pregando a mensagem do Evangelho e depois podemos aguardar o nosso Senhor Jesus. E Ele virá, Ele nos levará para uma terra onde não haverá dor, e não haverá doença, e não haverá lágrimas, não haverá terrorismo, não haverá crime, não haverá tristeza, somente alegria. E nós estamos aqui porque Jesus disse, este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Esse é o nosso motivo de estar aqui hoje à noite. Hoje à noite, este Evangelho do Reino está sendo pregado em Portugal, está sendo pregado no Brasil, no Canadá, Estados Unidos, deste lugar. Queremos ver o Evangelho pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então olharemos para o céu e veremos o nosso Senhor Jesus chegando para nos levar para o lar eterno, para o paraíso, onde estaremos sempre com Jesus. Meus amigos, cantam um pouco sobre este paraíso para nós. Sei que o céu é lindo, eu quero lá morar, pois quero estar com meu Jesus no lar de eterna luz. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Meu lugar, quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei, ali viverei, serei feliz. Quando a vida é triste e me encontro só, o meu consolo é pensar que aqui não vou ficar. Eu vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar. Meu lugar, quando eu estiver no lar, a Cristo adorarei, ali viverei, serei
E se um dia a morte vier e me levar, tranquilo estou, pois sei que neste lar eu vou morar, eu vou ao lar, vou ao lar, eu vou ao lar, onde é meu lugar, meu lugar, eu vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar nesse lar, vou morar. Deus nos chama para morar neste lar. Está sendo preparado para ti e para mim. Um dia dessa semana, nós vamos falar nesse assunto, meu assunto predileto. Não há outro assunto que eu gosto de falar mais. Mas o importa hoje que nós, também todos, podemos ter um propósito de morar neste lar. Oremos a Deus. Pai nosso que estás nos céus, abençoe cada pessoa que está aqui. Estamos começando a sentir a amizade dos nossos amigos que vêm todas as noites. Pai, Tu tens um plano para cada pessoa. Pai, o Teu amor para cada pessoa aqui é tão grande que o céu ficaria um lugar triste se uma dessas pessoas faltasse. Pai, no silêncio deste salão, pedimos que a Tua voz possa nos falar. E que todos nós possamos tomar o propósito de Te seguir e de estar preparados para a Tua vida. Despede-nos agora com a Tua paz e traz-nos de volta amanhã à noite. Que possamos estudar mais da Tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e te dê a